Só que você cortar. Começando agora mais uma questão comentada da FCC de um assunto que é bastante comum, que é bastante corrente, que são os pronomes relativos. Na verdade, eles não vão te perguntar o que é um pronome relativo. A fórmula mais comum é essa que você vai ver. Eles criam frases baseadas no assunto do texto e grifam duas ocorrências de pronome relativo para pedir o seguinte. Vejam aí na tela o que eles normalmente pedem. Empregam-se corretamente as expressões destacadas em... Letra A. O crime racial constitui uma maneira de penalizar aqueles de que se deixam levar por atitudes que rejeitam um outro a quem se é diferente. Letra B. As ações movidas por preconceito, aonde se observa um juízo prévio de um indivíduo de que não se conhece muito bem, devem ser repreendidas. Letra C. A propagação de preconceitos, fenômeno pelo qual todos podemos ser responsáveis, deve ser abrandada por penalizações rigorosas, às quais os infratores estejam sujeitos. E D. O preconceito é uma maneira com que os grupos sociais encontraram para excluir aqueles que são considerados estranhos e de quem não se confia. Finalmente, a letra E. As leis são um meio ao qual o preconceito pode ser contido, mas não extinto, pois ele estará presente mesmo nas culturas às quais o punem com rigor. Então veja o seguinte, eles nem falaram que é questão de pronome relativo, eu é que adiantei. Eles perguntam assim, empregam-se corretamente as expressões destacadas em. Só que todas as expressões destacadas são pronomes relativos. Então coloque a questão na sua tela, dá uma pensadinha nela, congele aí para a gente comentar. Gente, olha só, peguem a letra A. O crime racial constitui uma maneira de penalizar aqueles de que se deixam levar. Essa expressão de que, se ela tem como antecedente o pronome relativo àqueles, a palavra que é um pronome relativo quando ela retoma um substantivo que vem antes dela ou um pronome. E aí, no caso, aqueles é um pronome. Então vamos pensar no seguinte, olha aí. Está escrito a penalizar aqueles de que. Esse de que, então, retomando a palavra aqueles, nos permitiria colocar o seguinte: de aqueles se deixam levar. Eu não posso falar isso. De aqueles se deixam levar. Eu falo, aqueles se deixam levar. Então, essa preposição aí está sobrando. Então, eu teria que dizer assim, o crime racial constitui uma maneira de penalizar aqueles que se deixam levar. Isso tem a ver, como eu sempre digo, com regência. Aqueles de que se deixam levar, não. Aqueles que se deixam levar. Eu já vi que a primeira ocorrência está errada, eu vou para a letra B. Vamos pensar então na letra B de bola. A letra B de bola diz assim, as ações movidas por preconceito, aonde se observa um juízo. Observem que a palavra aonde está retomando preconceito. Para você que já estudou, ou comigo, ou com qualquer outro professor, sabe que a palavra onde e a palavra aonde, elas especificamente têm que retomar lugar. Então vejam aí, se o aonde é um termo que tem que retomar lugar, preconceito não expressa lugar. Logo, isso está errado. Tinha que ser assim, as ações movidas por preconceito em que se observa um juízo prévio. Quer dizer, você observa o juízo prévio em algumas ações. Se você quisesse também dizer as ações movidas por preconceito, nas quais se observa um juízo prévio. Você observa o juízo nas ações. Então a letra B de bola está errada já na primeira. Aí eu vou para a letra C. Para que eu vou olhar o resto? A propagação de preconceitos, fenômeno pelo qual todos podemos ser responsáveis. Observe então que esse pelo qual está retomando fenômeno. E a gente poderia dizer assim, olha, todos podemos ser responsáveis pelo fenômeno. Se nós todos podemos ser responsáveis pelo fenômeno, está certo dizer fenômeno pelo qual todos podemos ser responsáveis. A preposição que se coloca antes do pelo
ou a preposição pelo, que se coloca antes do qual, ou por, que se coloca antes do que, se determina pela regência do que está depois. Se a gente pode ser responsável, a gente pode ser responsável por. Então, fenômeno porque todos somos responsáveis, ou se nós somos responsáveis pelo fenômeno, fenômeno pelo qual todos podemos ser responsáveis. Então, a primeira parte da letra C está certa. Vamos então ver a segunda. Já que a primeira está certa, olha a segunda. A propagação de preconceitos, fenômeno pelo qual todos podemos ser responsáveis, deve ser abrandada por penalizações rigorosas, às quais os infratores estejam sujeitos. Então, esse às quais está retomando penalizações rigorosas. Então, eu diria, os infratores estão sujeitos às penalizações. Isso quer dizer que as quais estão certo. Quer dizer, se você está sujeito a, e esse a se mistura com as penalizações no plural, é por isso que esse as quais está correto. Então, acertou a questão, aí na tela, quem marcou a letra C de casa. Só para nós comentarmos a letra D, gente, o preconceito é uma maneira com que os grupos sociais encontraram. Não poderia ser com que. Os grupos sociais encontraram preconceitos. A maneira que eles encontraram. Então, esse com do com que está errado. Olha a letra E. A letra E diz assim: as leis são um meio ao qual o preconceito pode ser contido. Você contém o preconceito com leis. Então, as leis são um meio com o qual o preconceito pode ser contido. Eu só comentei as duas ocorrências da letra C, que era a resposta. Nas outras, eu comentei só a primeira. Professor, você não vai comentar a segunda? Não. Aliás, eu estou aqui de novo para te lembrar que em breve, de maneira oficial, eu vou te fazer um convite. Quando você acessar o site, olha aí comigo, você anotar de uma vez, www.ivalonline.com.br, você vai encontrar o curso Português da FCC. E esse curso vai tratar não só desse assunto da questão de hoje, como de outras questões que eu tenho apresentado aqui e vocês que estão me seguindo estão vendo. Então, enquanto o curso acaba de ser gravado, você vai pegando essas amostras. Mas nós vamos tratar tudo de pronome. Pronome relativo, pronome pessoal, enfim. Nós vamos usar a questão da FCC para construir a teoria. Tá? Por enquanto, vá apreciando essa degustação aqui. E a qualquer momento eu trago para vocês uma outra questão de um outro assunto da FCC. Um abraço, bons estudos e até lá. Vê se já